então os julgamentos dos processos nessa manhã do dia 25 de março. Encerramos todos os processos pautados para hoje e vamos então retomar julgamento de processos dos dias anteriores. Vamos iniciar com o item 101, 102 e 103 da pauta. Todos eles da Maersk Brasil Brasmar, relatoria do conselheiro Arnaldo. Com a palavra, conselheiro Arnaldo. Obrigado, senhor presidente. Bom, trata do processo de final 2010-26 da Maersk. Isso é um recurso voluntário contra o acordo da DRJ, que julgou totalmente improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado. Os fatos eu reproduzo do relatório do acordo da DRJ. Basicamente, trata de prestação de informação referente a dados de embarque com atraso no Siscomex. Desacordo com o que está disposto lá na IN 28 de 94, ou seja, estamos falando de exportação aqui. Afirma a autoridade tributária e aduaneira atuante que a transportadora Maersk informou com atraso, em desacordo com o estatuído no artigo 37, parágrafo 2º da IN 28 de 94, os dados de embarque em 3 viagens navios por ela representada, assinalados na tabela que foi juntada ao auto de infração. E isso configura a infração prevista no artigo 107, a linha E do Decreto-Lei 3766. Foi transcrito parte do relatório fiscal pela DRJ, no relatório da DRJ, que comprovaria esse atraso na prestação de informações. Na impugnação, cientificado por via postal, apresentou impugnação e documentos por meio de procurador, na qual, após relatar os fatos, aduz em síntese o seguinte. Primeiro, legitimidade passiva, que ocorreu um erro da fiscalização quando enquadrou a impugnante como transportadora, tendo em vista que essa desempenha atividade de agenciamento marítimo, que restou claro que o enquadramento da impugnante como transportador, que o erro apontado é suficiente para acarretar a nulidade do auto de infração, uma vez que houve indicação incorreta do sujeito passivo, e segue argumentos para sustentar essa ilegitimidade passiva da autuada. Alega também nulidade no auto de infração, em razão da descrição incorreta dos fatos, no tocante à data do fato gerador, informado na presente auto de infração, pois consta no citado documento que o fato gerador ocorreu em 26 de junho, 3 de julho e 10 de julho. Tal informação é inverídica, uma vez que os embarques que motivaram a aplicação da multa ocorreram entre as datas 16 de junho e 30 de julho de 2005. Que é inadmissível a unificação do fato gerador em uma data posterior, pois são 3 navios diferentes com datas de embarques distintas e informações prestadas em datas diversas. Que, além do mais, a descrição dos fatos está incompleta, isto é, os dados de embarque informados fora do prazo, bem como data de embarque, a data de informação dos Siscomex, dos dados de embarque e ainda a quantidade de dias de atraso deveriam constar na própria auto-infração e não apenas em uma planilha anexa. Que as informações são de suma importância e dessa forma deveriam ter sido detalhadamente descritas no corpo da auto de infração e não ser anexado como fosse uma informação subsidiária, que com isso, em virtude dos cumprimentos dos requisitos dispostos no artigo 10, teria ocorrido um vício no auto de infração. No mérito, alega a questão decadencial e falta de tipicidade na conduta, em razão de que o presente auto de infração também não respeitou o princípio da legalidade e o princípio da legalidade no direito tributário de uma forma mais rígida, sendo denominado como princípio de estrita legalidade. Ele na verdade, ele tenta trazer para a tipicidade da infração, que seria a prestação de informação fora do prazo. Uma série de argumentos. Alega também a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, pede também a aplicação do Instituto.
Diz que houve embaraço à fiscalização aduaneira e na existência de prejuízo ao erário, e diz que houve ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da necessidade de redução da multa aplicada. Finalmente, pede que seja reconhecida a nulidade apontada do auto de infração, declarando nulo o presente auto de infração e cessando todos os efeitos dela decorrentes. Sucessivamente, que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração, cancelando-se a multa regulamentar pela imposta. E, alternativamente, que caso não seja acolhido os pedidos assim formulados, seja reduzido o valor da multa imposta nos termos dos fundamentos trazidos acima. O julgamento de primeira instância, feito pela DRJ de Fortaleza, resultou uma decisão de improcedência e de manutenção do crédito tributário, com os seguintes fundamentos: que a autoridade fiscal considerou corretamente a data do fato tirador como data do fato tirador a data efetiva da infração, que é o 8º dia após o embarque, uma vez que o prazo para a prestação de informação é de 7 dias do embarque, que o auto de infração se revestiu de todos os requisitos de validade, que o prazo decadencial para a imposição da penalidade é de 5 anos a contar da data da infração, que suposta violação aos princípios constitucionais não pode ser apreciada na primeira instância de julgamento administrativo, que a agência marítima, representante do transportador estrangeiro, responde solidariamente pelas infrações, que o descumprimento do prazo para prestar informações de embarque configura o descumprimento da obrigação prevista no artigo 37 da IN 2894, que o descumprimento dessa obrigação é tipificado como embaraço à fiscalização, punível com a pena prevista na linha C do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 37 de 66, que a denúncia espontânea é inaplicável nos casos de descumprimento de obrigação acessória para prestar informação em prazo determinado, que a configuração da infração analisada não tem como requisito a existência de dolo ou a comprovação de efetivo prejuízo ao erário, e que a aplicação das multas não está em consonância com a solução de consulta COSIT número 8 de 2008, no tocante à exigência de apenas uma multa por veículo transportador. Cientificada a decisão, a empresa ela interpôs esse recurso voluntário, argumentando que é parte legítima, que o auto de infração padece de vício formal, que a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição da multa, que o registro do Siscomex de dados de embarque fora do prazo, mas antes da lavratura do auto de infração, equivale a uma denúncia espontânea, que afasta a aplicação da penalidade, e que não houve prejuízo ao erário. É o relatório. Posso prosseguir? Pode prosseguir ao voto. Bom, recurso voluntário tempestivo, deles toma conhecimento. Sobre a ilegitimidade passiva, eu faço toda aquela análise para trazer a responsabilização também dessa agência marítima. Isso é uma agência marítima, né? É da agente do transportador. Demonstrando que sim, cabe a responsabilidade pela infração para esse agente marítimo também. Então, por isso, eu rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Em relação ao vício formal, também ainda em sede preliminar, ela ataca principalmente os artigos 9º e 10º do Decreto-Lei 235, como tendo ofensa a esses artigos. Na interpretação da recorrente, o artigo 9º exigiria um auto para cada infração ou um único auto aplicando a multa de R$5.000. Em relação ao que dispõe o artigo 10, reprisa que a pena foi aplicada à recorrente como se fosse o próprio transportador marítimo. Reclama falta de transparente clareza na exposição dos fatos, alegando ter havido falta de conexão entre os fatos. O agente e os fundamentos afirma ainda que a conduta punida não foi devidamente descrita e enquadrada e que houve incorreção na indicação do enquadramento legal. Contesta que da narrativa não se extrai qual foi o prazo descumprido e muito menos em que momento isso ocorreu. A descrição dos fatos é vaga, não permite identificar com clareza os elementos que ensejaram a aplicação da multa. Quanto à aventada ofensa ao artigo 9º, percebe-se uma incompreensão desse dispositivo por parte da recorrente. O comando ali expresso não está exigindo um auto de infração para cada conduta infracional do autuado, mas sim garantindo que o mesmo auto de infração não trate de tributos diversos ou, quando aplicados de forma isolada, de penalidades diversas. Transcrevo o teor do artigo. No caso, a hora analisada, a penalidade é a mesma para todas as condutas imputadas à recorrente, por isso foi lavrado um único auto de infração em consonância com o artigo 9º. Em relação às possíveis afrontas ao artigo 10, verifica-se que a auto de infração preenche todos os requisitos de forma, contando com uma fundamentação adequada e tendo identificado as razões de fato e de direito que ensejaram a aplicação da multa
contra o sujeito passivo identificado. Ao contrário do que afirma a recorrente, o relatório fiscal é bastante claro quando demonstra que os dados de embarque da declaração de despacho de exportação, né, a DDE, números tais foram informados no sistema após o prazo de 7 dias estabelecido no parágrafo 2º do artigo 37 da IN 28. Transcrevo o trecho do auto de infração onde isso está caracterizado. O relatório fiscal também é específico em relação ao prazo para a prestação das informações e ao fundamento legal para a aplicação da penalidade. Transcrevo o relatório da auditoria. Quanto à incorreção do enquadramento legal apontada pela recorrente, é de se notar que não procede a observação de que a fiscalização incluiu os artigos 37, 40, 56 e 60 do Decreto 6759, que, diga-se, não estava vigente à época dos fatos. O enquadramento legal utilizado pela fiscalização teve como base o Decreto 453 de 2002 e a Lei 10.833 de 2003. Não obstante, tendo que eventual excesso de indicação do enquadramento legal, não tem o condão de uma clara autuação. Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ou contraditório à ampla defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatória e recursal, atacando todos os fundamentos da autuação. Pelo exposto, rejeita a preliminar de vício fonal na autifração. Em relação à denúncia espontânea, afasta o argumento em função da súmula CARF número 126. Quanto ao cabimento da multa, a recorrente afirma que a conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição da multa. Reproduz o artigo 37 da IN 28 e sublinha o trecho que diz, com base nos documentos por ele admitidos. O transportador deverá registrar no Siscomex os dados pertinentes ao embarque da mercadoria com base nos documentos por ele, emitidos, não era admitidos, não. Com base nos documentos por eles emitidos. Com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 2 dias, contado da data da realização do embarque. Observa que todas as informações foram devidamente prestadas e, portanto, no caso em referência, não houve descumprimento de determinação legal. O registro houve, mesmo que a destempo. Acrescenta que as averbações foram feitas tempestivamente, ocorrendo uma simples inclusão, retificação de informação em momento oportuno para manter o sistema da FB devidamente atualizados. Refere que o auto de infração dispõe que a aplicação da multa teve como base o artigo 44 da IN 28, que determina o descumprimento pelo transportador do disposto nos artigos 37 e 41 do parágrafo 3º do artigo 42 dessa instrução normativa, constitui embaraço à atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no artigo 107 do Decreto-Lei 3766, com a redação dada no artigo 5º do Decreto 751, de 10 de agosto de 69, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis. Defende que o transportador não embaraçou e não impediu a fiscalização aduaneira e sustenta não compreender o alcance da interpretação dada pela ré a esse dispositivo, posto que ele é expresso ao tipificar a conduta, ou seja, a ação ou omissão deverá embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização. Argumento que a informação foi prestada tão logo possível, porém, antes que a própria alfândega solicitasse, obstando, portanto, a ocorrência de qualquer embaraço, e questiona que, se não havia nenhum procedimento instaurado, onde está o embaraço, a dificuldade ou impedimento da ação de fiscalização. Em primeiro lugar, é preciso destacar que a obrigação prevista no caput do artigo 37 da IN 28, combinado com o parágrafo 2º desse mesmo artigo 37, com a redação dada pela IN 510 de 2005, vigente à época dos fatos, era de que os dados relativos ao embarque das mercadorias na via marítima fossem prestados no prazo máximo de 7 dias. Trata-se, portanto, de uma obrigação a ser cumprida em prazo certo. Transcrevo o artigo 37, parágrafo 2º. E não há dúvidas de que houve descumprimento dessa obrigação por parte da recorrente. A planilha trazida pela fiscalização na folha 10, que sequer foi questionada pela recorrente, demonstra para 5 declarações de exportação vinculadas a 13 embarcações de transporte que as informações demoraram de 8 a 15 dias para serem prestadas. Não procede, portanto, a afirmação da recorrente que as averbações foram feitas tempestivamente, ocorrendo uma simples inclusão e retificação de informação em momento oportuno para manter o sistema da RFB devidamente atualizado. A questão que surge a partir disso diz respeito à penalidade a ser aplicada pelo descumprimento dessa obrigação. A fiscalização, não obstante ter indicado no quadro enquadramento legal apenas a linha C do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 3766,
como base legal da penalidade aplicada, trouxe de forma bastante clara em seu relatório que a motivação para a aplicação da multa estava não somente nesse dispositivo legal, mas também na linha C, na linha E do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 3766. Transcrevo o relatório fiscal onde isso foi consignado. Como se percebe, a autuação feita pela fiscalização nasce com 2 enquadramentos legais, quais sejam. Aliás, essa discussão a gente teve inclusive ontem no processo que o Elcio julgou, que ele traz essa mesma peculiaridade. Como se percebe, a autuação feita pela fiscalização nasce com 2 enquadramentos legais, quais sejam as alíneas C e E do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 37 de 66, que dispõem, respectivamente, do ato de embaraçar, dificultar e impedir a ação de fiscalização aduaneira e da falta de prestação de informação na forma e do prazo estabelecidos pela AFB. Antecipando qualquer discussão que possa haver sobre essa matéria, é preciso ressaltar que esse colegiado já teve a oportunidade de se manifestar pela validade do lançamento em caso semelhante, que também tratava o descumprimento de prestar informações sobre embarque de mercadoria na via marítima, no prazo estabelecido no artigo 37 da IN 28. Mas a exemplo do presente auto de infração fazia referência apenas à linha C do inciso 4 do artigo 107, no enquadramento legal. Transcrevo parte do voto do conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator do acórdão 3201007159, data de julgamento 26 de agosto de 2020. Não obstante os 2 enquadramentos legais utilizados pela fiscalização, a DRJ, no acórdão 0844-633, segunda turma da DRJ Fortaleza, entendeu equivocadamente que a multa havia sido aplicada unicamente com base na linha C do inciso 4 do artigo 107 e manteve o lançamento por entender que havia restado caracterizado o embaraço à fiscalização. Eu transcrevo aqui o excerto do acórdão da DRJ, em que a DRJ coloca, diante do exposto, resta claro que a conduta praticada pela interessada não... Desculpa. Parágrafo anterior. É o primeiro parágrafo do excerto que eu transcrevo. Em caso, foi aplicada a multa por embaraço à fiscalização, prevista na linha C do inciso 4 do artigo 107 do inciso 4 do Decreto Lei número 37 de 66, acima transcrito, sendo que o descumprimento da obrigação de informar dados de embarque nos COMEX em prazo determinado foi definido como infração de embaraço à fiscalização pela própria norma que instituiu a obrigação. E a DRJ julga com base nesse inciso C. Desculpa, nessa linha C. Por via de consequência, a recorrente apresentou o recurso voluntário se defendendo que não embaraçou e não impediu a fiscalização aduaneira, tipo previsto na linha C do inciso 4 do artigo 107, mas quase nada contrapôs em relação ao tipo previsto na linha E do inciso 4 do artigo 107, que trata da prestação de informação fora do prazo. Resta claro, portanto, que o acórdão da DRJ, ao decidir sobre a imposição da multa única e exclusivamente com base na linha C, ignorando que o auto de infração também traz também como suporte legal a linha E do inciso 4 do artigo 107, induziu a recorrente a apresentar recurso defendendo apenas a não caracterização do tipo embaraço, o que resultou em cerceamento do direito de defesa. Dessarte, entendo que o acórdão da DRJ deve ser anulado nos termos do inciso 2 do artigo 59 do Decreto 7235. Transcrevo o artigo 59. Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao julgador ACO para que sejam considerados todos os suportes legais que ensejaram a aplicação da penalidade e para que seja proferida a nova decisão. É o voto. Obrigado, Arnaldo. É muito bem pontuado a questão, mesmo porque poderia aventar que a turma já, no voto mencionado do Leonardo, né, fez aquela, considerando aqueles fundamentos, e no caso aqui, a DRJ se pautou basicamente num único fundamento legal para manter a autuação, que seria só pelo embaraço, né? Mas o voto foi muito claro, eu não vejo dificuldade em já iniciar a votação. Conselheiro Elcio. Bom, eu verifiquei aqui pelo voto, né, que não há dúvida que houve a intempestividade, né, o cabimento da multa está demonstrado.
E no caso aí, esse é igualzinho o meu da MOL que nós julgamos, que a mesma coisa, a DRJ também considerou que o auto de infração tinha sido só com base na linha C, e desenvolveu. Mas lá, no meu voto, eu considerei que mesmo a DRJ tendo considerado isso, desde o auto de infração, o contribuinte já sabia que era na linha E também. Então, ele vinha defendendo no processo com base nas duas, na C e na E. Então, no meu modo de ver, o fato da DRJ ter restringido isso aí para a linha C, eu não vejo isso como uma hipótese de nulidade, não. Porque o contribuinte, desde a origem, lá já estava sabendo, pleno conhecimento de tudo. E foi lá no meu processo, nós negamos o provimento por unanimidade. Situação, assim, praticamente a mesma. Então, eu vou até ler aqui como é que eu concluí lá, aqui, ó. E mesmo que assim não fosse, não se pode ignorar que, tendo o recorrente se contraposto ao procedimento fiscal, tanto na primeira quanto na segunda instância, em toda a sua amplitude, demonstrando pleno conhecimento dos fatos apurados das respectivas consequências jurídicas, não se vislumbra nenhum cerceamento de direito à ampla defesa que pudesse viciar o ato administrativo sobre análise. Então, nesse sentido, para manter a coerência e também para manter o que eu penso sobre essa matéria, eu vou divergir do Elcio, me permite, Elcio, dá uma olhadinha no recurso voluntário apresentado, porque, na verdade, o problema que eu vejo é que no recurso voluntário a defesa veio em cima do embaraço da fiscalização. Ela não defende em relação à prestação de informação fora do prazo. Mas ela mesma admite que ela prestou fora do prazo. Ela mesma admite. Mas a autuação foi mantida pela DRJ com base no embaraço da fiscalização. Mas eu não acho que isso seja motivo... No meu modo de ver, eu não vejo isso como motivo de nulidade, não. Eu vou divergir e vou negar provimento ao recurso. Afastar as preliminares, né? E negar provimento ao recurso. Só acrescentando um ponto, tá, Elcio? Se fosse por embaraço à fiscalização, eu não sustentaria essa auto-infração. Tá? Só para deixar claro, tá? Porque não cabe embaraço... Mas não foi. Ok. O conselheiro Elcio encaminhou o voto no sentido de negar provimento ao recurso. Pedro? Afastar as preliminares e negar provimento. Presidente, eu acho que a posição do relator é bem ponderada no momento e vou acompanhar. Mara? Desculpe o barulho aqui, tá suportável. Mas eu entendi as argumentações do relator, acho bem pertinentes, mas eu vou com divergência. Eu também tenho votado nisso, eu acho que ele, dessa maneira, eu acho que ele entendeu desde a manifestação de inconformidade, qual que era o escopo da manifestação, entendeu? Então, eu acho que ele não é castibilidade do auto de infração, não. Eu entendo que foi correta a decisão da DRJ, e a defesa dele, igual o Elcio falou, ele entendeu que, ele afirmou que ele formou fora do prazo, então ele sabia, então ele defendeu do que restava a ele defender. Então, eu vou pela divergência. Leonardo? Presidente, o auto efetivamente usou as duas alíneas como fundamento, né? A C e a E. Na impugnação, pelo que eu entendi, o contribuinte se defendeu nas duas matérias, né? E a DRJ só julgou pela linha C. Então, a DRJ menciona as duas, mas quando ela só julga pela C, né? Ela aplica pela C. Então eu vou embora talvez o resultado prático em havendo um novo julgamento seja desfavorável ao contribuinte, mas eu acho que a DRJ deveria ter analisado o outro argumento, sim, e eu acompanho o relator. Laércio? Com o relator. Márcio?
com a divergência. Eu também acompanho o relator no caso. Eu acho que é medida necessária para que não se cogite de cerceamento de defesa ou qualquer outra discussão que possa vir até em outra esfera de julgamento. Então, a decisão é, por maioria de votos, declarar a nulidade do acordo recorrido, determinando o retorno dos autos ao julgador ACOM, para que sejam considerados todos os suportes legais que ensejaram a aplicação da penalidade e para que seja proferida a nova decisão. Vencidos os conselheiros Elcio, Mara e Márcio, que afastaram as preliminares de nulidade e, no mérito, negaram provimento ao recurso. Esse foi o item 101, processo 2010-26 da Maersk. Mais dois da Maersk. Arnaldo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo final 2011-82. Ele não é exatamente, ele não é idêntico. Não é. Ele é bem diferente. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão proferida no acordo da DRJ do Rio de Janeiro, que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou devida a exação. Os fatos iniciais constam no relatório do referido acordo, que reproduz a seguir. Trata o presente processo de auto-infração lavrada para a exigência da multa de R$ 5.000, referente à multa aplicada pela falta de prestação de informação sobre a operação executada, no prazo estabelecido pela Receita. De acordo com a descrição dos fatos da auto-infração, a transportadora informou os dados de embarque no Siscomex após o prazo de 7 dias. O artigo 107 do Decreto-Lei 37 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização por qualquer meio ou forma constitui embaraço à fiscalização. Neste caso, a própria IN 28, expressamente no artigo 44, enquadra esse descumprimento no prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no regulamento aduaneiro. Devidamente cientificado, o interessado apresentou impugnação, alegando em síntese legitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da autuação, ausência de anexação de provas pela Receita, da infringência ao prazo para a prestação de informações. O julgamento em primeira instância, formalizado no acordo da DRJ, resultou no acolhimento da impugnação e manutenção da exação, com os seguintes fundamentos. O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira, o que não é possível se as informações não são prestadas no prazo, que as multas são aplicadas pelo fato da autoridade aduaneira não poder realizar o efetivo controle, análise de risco das operações, que a IN 510 de 2005 deu nova redação ao artigo 37 da IN 28, estabeleceu o prazo de 7 dias para o registro da de embarque, quando a via for marítima, e que, observando-se a informação do sistema apresentada pela fiscalização, percebe-se a intempestividade do registro das informações. Cientificada da decisão, a empresa interpôs recurso voluntário, argumentando em síntese que é parte legítima, que o auto-infração padece de vício formal, que a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição da multa, e o registro do Siscomex dos dados de embarque fora do prazo, mas antes da lavratura de uma auto-infração, equivale a denúncia espontânea, que afasta a aplicação da penalidade. É o relatório. Onde eu voto? Recurso voluntário, dele toma conhecimento. Em relação à legitimidade passiva, trago os mesmos fundamentos para afastar essa preliminar trazida pela recorrente. Rejeito, então, essa preliminar. Do vício no auto-infração, ainda em sede preliminar, arguia a recorrente que o auto-infração padece de vício formal por ofensa ao artigo 10 do Decreto 70.235. Repisa que a pena foi aplicada à recorrente como se fosse o próprio transportador marítimo. Reclama da falta de transparência e clareza na exposição dos fatos, alegando ter havido falta de conexão entre os fatos, agente e o fundamento,
afirma ainda que a conduta punida não foi devidamente descrita. E contesta que de todo o auto produzido, a narrativa dos fatos se restringe a poucos parágrafos e que este curto espaço não é suficiente para compreender exatamente o que deu ensejo à aplicação da multa. Tampouco dela se extrai qual foi o prazo descumprido e muito menos em que momento isso ocorreu. Afirma que não há uma descrição dos fatos suficientes para que se possa identificar o que de fato ocorreu. Não há prova nos autos de que as informações foram de fato prestadas a destempo e questiona onde estão os dados relativos à operação e documentos aduaneiros que demonstram a suposta infração e como pode exercer sua ampla defesa se sequer pode-se apontar os dados relativos à suposta infração. Olhando as possíveis ofensas apontadas pela recorrente, verifica-se que o auto de infração não está em dissonância com o que dispõe o artigo 10 do Decreto 7235. Lá se encontra a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-lo ou impugná-lo no prazo de 30 dias, a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo e número de matrícula. Ou seja, o auto de infração apresenta todos os elementos de forma prevista em lei, não restando caracterizado, portanto, vício formal. Não obstante, é inegável que a descrição dos fatos contida no auto de infração, a seguir reproduzida em sua íntegra, é insuficiente para identificar o ato infracional que ensejou a aplicação da multa. E eu vou ler essa descrição dos fatos, porque é só isso que tem no auto de infração. Em 23 de março de 2009, a empresa Tropical Nordeste Fruta Agroindústrias, CNPJ tal, exportou para o Reino Unido 2.232 caixas contendo bananas frescas in natura, amparada pelo DDR número tal. Para o transporte das referidas mercadorias, o exportador se utilizou dos serviços da empresa Maersk Brasil, doravante chamada de autuada. Sucede que a autuada, de encontro ao que dispõe a legislação aduaneira vigente, deixou de prestar as informações relativas aos dados de embarque no prazo legalmente estabelecido, o que constitui infração ao previsto no artigo 37 da IN 28. É só isso que tem. Como se percebe, o relatório fiscal se limita a dizer que a recorrente deixou de prestar as informações relativas aos dados de embarque no prazo legalmente estabelecido, sem apontar a data em que teria ocorrido o embarque das mercadorias e nem se ou quando as informações teriam sido inseridas no sistema pela recorrente. Além disso, nenhum documento comprobatório foi juntado ao processo pela fiscalização. Diante disso, entendo que a falta de identificação do ato infracional, elemento essencial para a aplicação da penalidade, prejudicou o contraditório e a ampla defesa da recorrente, sejando a anulação do auto de infração por vício material nos termos do inciso 2 do artigo 59 do Decreto 7235. Para que não pairem dúvidas das razões pelas quais a insuficiência da descrição dos fatos observada no auto de infração e o consequente cerceamento de defesa restou caracterizada como vício material, reproduzo parte do voto do conselheiro Rafael Vidal de Araújo no acórdão 9101-002-713, primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 3 de abril de 2017, que de forma bastante didática tratou das distinções entre vício formal e vício material. Aí eu transcrevo todo excerto que trata da distinção entre vício formal e vício material, para concluir o voto, dizendo que voto por rejeitar a preliminar de legitimidade passiva e acolhendo a preliminar de nulidade do cessamento de direito de defesa, dar provimento ao recurso voluntário para fim de declarar a nulidade do auto de infração por vício material. É o voto. Obrigado, Arnaldo. A fiscalização sequer trouxe os documentos? Não trouxe nada. Sequer. Elcio? Exatamente, eu verifiquei lá, eu fui lá, simplesmente tinha as telas dos sistemas, né, com as datas, nem isso tinha. E a DRJ passa por cima, assim, só chancela, sem dar nenhum detalhe também. Então, isso aqui não tem dúvida. Acompanha. Pedro? Excelente voto. Conferi aqui também, acompanho. Para.
Eu só tô olhando aqui porque geralmente tem processo assim que a gente às vezes vê que a instrução, porque eles fazem vários processos juntos e às vezes num processo não é anexado, mas o contribuinte ele recebe os documentos e entende a imputação que é feita, né? Mas aí eu estou vendo nesse processo especificamente aqui, eu estou vendo que desde a manifestação de conformidade ele está alegando isso, que ele não tinha ciência quando que ocorreu, né, a infração, e no auto de infração aqui ele não fala nada sobre, ele só fala que ele exportou no dia 22/3 e fala o número da DDE, mas não tem a DDE aqui, né? E não tem nem outra informação aqui. Eu vou acompanhar o relator. Okay. Leonardo. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Está muito bem claro aí o cerceamento de direito de defesa. Com unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de legitimidade passiva, mas acolheu a preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa, a dar provimento ao recurso voluntário para fins de declarar a nulidade do auto de infração por vício material. Assim já evita embargos da PGFE. Então esse foi o item 102 da pauta. Vamos ao 103. Também da Maersk, final 2009-10. Bom, também trata de recurso voluntário, acórdão proferido pela DJ de Florianópolis, que por maioria de votos julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido. Os fatos iniciais constam do relatório devido ao acórdão, que reproduz a seguir. Trata de auto de infração, protocolizado em 7 de agosto de 2009, notificado ao interessado em 10 de agosto, para a constituição de multa pela não prestação de informação na forma do prazo estabelecido pela Receita. O valor total de R$50 mil. O fundamento é a linha E do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 37 de 66. Segundo se depende do quadro de descrição dos fatos e enquadramento legal, bem como do relatório fiscal, o contribuinte providenciou retificações em alguns conhecimentos de transportes eletrônicos sem observância dos prazos normatizados. A folha 13, penúltimo parágrafo, afirmou-se que as informações sobre o conhecimento de embarque eletrônico devem ser prestados antes de ocorrida a atracação da embarcação, seguindo os termos do artigo 22 e 50 da IN 800. Aí reproduz. As informações sobre os conhecimentos devem ser prestadas pela empresa que emitiu o manifesto ou por sua agência de navegação que a representa, nos termos do artigo 4º, 6º, 10, 13, 14, 22 e 50 e anexos 13 e 4 da IN 800. Em face disso, lançou-se a multa de valor fixo para cada um dos conhecimentos de embarque com pedido de retificação apresentados extemporaneamente, sendo que para o conhecimento de número tal como foi objeto de 2 pedidos de retificação, a multa foi lançada 2 vezes. Em setembro de 2009, o interessado apresentou impugnação por meio do advogado, tendo alegado em síntese que haveria ilegitimidade passiva, que haveria vício formal no auto de infração, que não foi caracterizada a infração imposta ao impugnante, que os termos do artigo 45, parágrafo 1º da IN 800 determinavam que a demanda pela retificação de informação realizada entre o prazo mínimo previsto nessa norma de 2007 e a atracação da embarcação seria considerada extemporânea. Assim, se realizada após a atracação, não seria considerada como infração, desde que tal pedido de retificação, que equivalia a uma carta de correção, se desse dentro do prazo de 30 dias após a atracação da embarcação, seguindo os termos do artigo 44 do Decreto 4543, que a obrigatoriedade dos prazos previstos no artigo 22 da IN 800 somente ocorreria a partir de 1º de abril de 2009,
que não poderia ser aplicado mais de uma vez a multa de valor fixo previsto no artigo 107.4e para o mesmo conhecimento de transporte, por ir de encontro ao previsto no artigo 64 da Declaratório Corec, que a prestação das informações, ainda que consideradas contemporâneas, se enquadrariam no contexto da denúncia espontânea. Nos pedidos formulados, demandou anulação do lançamento. O julgamento de primeira instância, formalizado no acórdão 0740159, do RJ Florianópolis, resultou decisão de improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário, com os seguintes fundamentos: que a agência marítima ou agência de navegação possui as mesmas obrigações de prestação de informação que são exigíveis do transportador marítimo, já que é sua representante. Que a formação de anexo ao auto de infração não prejudicou o direito ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte. Que a via eletrônica da IN 800, em termos de retificação, somente produzia os mesmos efeitos legais, sendo equivalente à carta de correção, mas não poderia ser confundida com esta, e por isso a retificação não se encontrava sujeita ao prazo de 30 dias previsto no artigo 44, parágrafo 1º do Decreto 4543. Que as retificações deveriam ser demandadas em momento anterior à atracação da embarcação. Que os efeitos da revogação do artigo 45 da IN 800 não se aplicam retroativamente. Que a SEI COSIT número 2 não tem aplicação retroativa. Que as retificações das informações já prestadas também deveriam ter observado os prazos do parágrafo único do artigo 50 da IN 800. Que houve lapsos nas retificações que variaram de 6 a 78 dias, o que caracteriza a extemporaneidade. Que agiu certo a fiscalização ao lançar a penalidade 2 vezes em relação ao CE de número tal. E que não é admissível a denúncia espontânea em sede de prestação de informações que não é cumprida no prazo previsto na legislação. Cientificada da decisão, a empresa interpôs recurso voluntário, argumentando que é parte legítima, que o auto de infração parece de vício formal, que os fatos descritos não caracterizam a infração apontada e que a denúncia espontânea, antes de iniciar o procedimento fiscal, afasta a imposição da multa. Passando ao voto. Recurso voluntário tempestivo, se toma conhecimento. Em relação à legitimidade passiva, os argumentos são os mesmos que a gente tem analisado sobre esses casos, ou seja, a agência de navegação, agente marítimo, ele é, sim, parte legítima nesse processo, é dela a obrigação de prestar informação, e por isso afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Em relação ao vício formal, eu também afasto, porque, afinal de contas, os dados foram prestados, as informações do auto de infração, eles atendem os requisitos formais de forma do artigo 10, e, além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatória e recursal, atacando todos os fundamentos da autuação. A denúncia espontânea, por aplicação da súmula CARF, número 126, também não é reconhecido por este Conselho. Em relação ao cabimento da multa, recorrente aduz que a infração não foi caracterizada, uma vez que não deixou de prestar informações, tanto é que a multa foi aplicada em razão da suposta inclusão extemporânea de informação. Aponta que da própria descrição dos fatos trazida pelo auto de infração, o fiscal descreve que a autuação teria ocorrido em razão de retificações de conhecimento de transporte eletrônicos. Veja-se que o que houve foi a retificação, correção de informações já prestadas tempestivamente em momento anterior. Defende que seu procedimento foi equivalente à apresentação de carta de correção, conforme dispunha o revogado artigo 24 da IN 800. Invoca a solução de consulta 2 de 2016 para atestar que a retificação de informação já prestada não configura a prestação de informação fora do prazo. Traz ainda a discussão um último tema que foi suscitado com o advento da Instrução Normativa 1473 de 2014, que alterou inúmeros artigos da Instrução Normativa 800, dentre eles é de rigor destacar a total revogação do capítulo 4, que tratava das infrações e penalidades. Por óbvio, se há uma instrução normativa que revoga um capítulo inteiro que tratava justamente da aplicação de penas, é claro o indicativo de que a Receita está revendo a postura adotada.
Cita, por fim, a alteração do artigo 50 da IN 800 de 2007 pela IN 899 de 2008 para defender que os fatos apontados anteriormente a 1º de abril de 2009 não podem ser considerados infração. Quanto a esse último aspecto, não assiste à razão recorrente. De fato, com a alteração do artigo 50, os prazos previstos no artigo 22 da IN 800 somente deveriam ser observados a partir de 1º de abril de 2009. Antes disso, deveria ser observado os prazos previstos no artigo único desse artigo 50. Mas tem razão a recorrente ao dizer que a infração não restou caracterizada. A penalidade foi aplicada não porque a recorrente registrou os conhecimentos de embarque fora do prazo, mas sim porque os retificou após a atracação da embarcação, conforme pode ser visto nos documentos acostados ao processo no relatório fiscal produzido pela fiscalização. Desta forma, não havendo a configuração do fato típico, não prestação de informação na forma do prazo estabelecido, não há que se falar na aplicação da penalidade prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107. A origem da divergência parece residir no parágrafo 1º do artigo 45 da IN 800, que, de forma questionável, tratava como prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da penalidade prevista a alteração de manifestos e de conhecimentos de embarque entre o prazo mínimo para a prestação de informação e a atracação da embarcação. Ocorre que tal disposição foi expressamente revogada pela IN 1473 de 2014. Como se isso já não fosse mais que suficiente para, nos termos do inciso 2 do artigo 106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Secretaria da Receita Especial da Receita Federal do Brasil firmou um entendimento, por meio da solução de consulta número 2 de 2016, que a hipótese prevista na linha E do inciso 4 do artigo 107 não alcança os casos de retificação de informação já prestada. Entendimento com o qual estou plenamente de acordo. Segue a emenda. Conclusão. Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de legitimidade passiva e de vício formal da auto-infração para no mérito dar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Elcio. É uma matéria já bem discutida, né? Já, a própria COSIT já se posicionou com o relator. Pedro. Com o relator. Mara. Com o relator. Leonardo. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanho. Eu também, com o relator, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de legitimidade passiva e também de vício formal do auto. No mérito, deu provimento ao recurso. Esse foi o item 103 da pauta. Pessoal, nós vamos aos 114, 115, 116. Nós vamos fazer um breve intervalo, 5 minutos. Por favor, apoio, interrompa a gravação.